Método de transferência. Esse é o jeito que os australianos preferem fazer os seus espumantes. É permitido no mundo inteiro, mas é uma mistura do método tradicional com o método em tanque para se chegar a um espumante. Ele segue os passos exatamente como um método tradicional, um champanhe, diríamos assim, um champenoise, até o remoage, ou seja, até a virada das garrafinhas para que as lias fiquem presas no seu gargalo. Então, até aqui é um método tradicional. Quando chega aqui, na remoage, que é o processo de virar a garrafinha para colocar essas leveduras todas no gargalo e retirar, a vinícola opta por abrir garrafa por garrafa e jogar tudo isso em um grande tanque e fazer a filtração unicamente todo o vinho junto. Ou seja, ela finaliza como um método em tanque. Ela, em vez de abrir gargalo por gargalo e complementar o espumante ali com a retirada daquelas leveduras, não. Elas abrem as garrafas e jogam tudo em grandes tanques, vão filtrar e já vão engarrafar finalizado e filtrado aquele espumante. Por que produzir um método assim? Porque é mais barato que o método tradicional. Para quem produz 100 mil, 200 mil, 300 mil garrafas, é mais barato abrir uma por uma e jogar no tanque, filtrar tudo de uma vez, do que usar um maquinário para abrir uma por uma e complementar uma por uma para colocar no mercado, que seria o método tradicional. Mas, ao mesmo tempo, é custoso. Por que fazer um método tradicional se lá no final você joga tudo por água abaixo e faz o método em tanque? Porque você quer a qualidade, as características do método tradicional, mas você não quer o custo do degorgement. Ainda é mais barato que o champanhe, o método tradicional, vamos dizer assim. E é mais caro que o método em tanque. Então, eles fazem a metade no processo e o finalzinho do outro processo. É um jeito de se criar um espumante com características de fermentação na garrafa, mais barato. Alguns enólogos e alguns sommeliers defendem que é uma técnica extremamente custosa. Os produtores australianos ainda optam por esse método para 80% dos seus espumantes. Então, eu diria que eles ainda encontram alguma vantagem. O que a gente pode falar também desse método é que provavelmente vai ficar a dúvida, mas se perde muita qualidade quando joga no tanque? Mal bem você está transfegando aquele vinho que já tem as borbulhas, já tem o CO2 ali, para um grande tanque que vai ser filtrado e colocado na garrafa. Pode causar uma perda? Pode, mas eu acredito que é uma perda muito remota, muito insignificante, porque o método de vinificação foi tão preciso como o método tradicional que você criou bom perlágio, boas borbulhas, suficiente para aguentar esse transfega para o tanque e a garrafa e ser finalizado. A vantagem de fazer nesse tanque é que eles filtram e já colocam o licor ali para finalizar o brut, o demi-sec, o extra brut, e ele vai pronto para a garrafa. É um processo mais econômico que um método tradicional, volto a repetir, mas é mais custoso que o Charmat. Você então tem um resultado de um espumante de altíssima qualidade com um custo um pouquinho mais baixo que o método tradicional. Que a gente tem muito hábito de falar que é o método tradicional, mas os australianos fazem vinho em quantidade e conseguiram um método de fermentação e de finalização que eles acham menos custoso. Eu acho um trabalhão, mas cada um com cada um. Além do mais, não podemos deixar de falar que quando a gente fala de garrafa pequena, como a 375 ml ou a Magnum, que é o dobro, ou maiores na produção mesmo de champanhe, esse é o método que eles utilizam, porque você não consegue fazer o processo de remoagem em garrafas grandes ou garrafas pequenas. É muito trabalhoso ou custoso. Você imagina uma garrafa de 3 litros você virando para chegar na vertical, você teria que ter uma máquina própria para retirada daquilo. Então, sim,
Para champanhes, inclusive, de tamanhos de garrafas diferenciadas, essa é uma opção para fazer a retirada dessas lias e, que é a filtração, e poder engarrafar esse champanhe ou espumante que seja no mundo todo. Então, a Austrália se especializou nesse método e o resto do mundo utiliza esse método para essas garrafas grandes fora de padrão ou mesmo pequenininhas, né? Porque é uma forma de você encher a garrafa precisamente porque a máquina você consegue organizar para isso, ok? Então é um processo que a gente não vê muito no Brasil, mas provavelmente alguns produtores utilizam para fazer garrafas que estão fora da Standard, que é o padrão 750 ml. E o resto do mundo também.